Irmãs e irmãos da IPU Jardim Califórnia de Indaiatuba, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Estamos hoje celebrando a Paixão de Cristo, dia 10 de abril de 2020. O dia de hoje ficou conhecido como Sexta-feira Santa, em que celebramos a paixão e morte de Jesus Cristo na cruz. Hoje dá início ao período em que se celebra a paixão, morte e ressurreição de Cristo. A cruz foi um produto e consequência da fragilidade humana, da queda e do pecado. Jesus, apesar de ter pedido a Deus no Horto das Oliveiras que o livrasse daquele cálice amargo, deixou que se realizasse nele a vontade de Deus. Por isso, logo em seguida, ele complementa, aderindo à proposta de Deus: contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja como tu queres. Por isso, Jesus não vacilou e enfrentou o martírio da cruz com a cabeça erguida até o final, quando disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por outras palavras, diríamos que tinha chegado a hora daquele que se fez contar entre ladrões para salvar a todos. Ele não teve outra alternativa senão a cruz. Assim, Jesus, tido como um criminoso, carregou a sua cruz e, tendo chegado ao cimo da montanha, foi pregado nela. Como emblema de afronta e de dor, mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me
desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nos coloquemos diante de Deus em oração. Misericordioso Deus, nos colocamos na Tua presença. Agradecemos por teres vindo em nosso socorro por meio de Jesus. Louvamos a renovação de vida recebida em Ti. Que Tu sejas nossa força, nossa luz e nosso sustento para testemunhar, servir e adorar-te. Perdoa-nos, ó Deus, quando olhamos para a morte e apenas pensamos em perdas e derrotas. Fortalece a nossa fé para crermos na vida eterna e que nos ofereces através do Teu Filho. Por Tua misericórdia e amor, por meio da morte e da ressurreição de Jesus, nós fomos resgatados. Ajuda-nos a crer na graça de Jesus e anunciá-lo às pessoas que nos cercam. Amém. Maravilhoso amor, grande amor.
teu grande amor, maravilhoso amor. Leitura responsiva do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia, e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. O servo do Senhor, ultrajado mais fiel. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me ouvido, para que eu ouça com os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou aparência pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu
Abre o nosso coração e a nossa mente, pelo poder do Teu Espírito Santo, para que enquanto a Escritura seja lida e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que tens a nos dizer nesta sexta-feira santa. Amém. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 27, de 33 a 50. Chegando ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar que chamavam de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber, e após crucificá-lo, repartiram entre si suas vestes, lançando-o à sorte. E sentando-se ali, montavam-lhe guarda, e colocaram acima da sua cabeça, por escrito, o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam dele. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel que desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que o livre agora, se é que se interessa por ele, já que ele disse: eu sou filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas em toda a terra. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que tinham ficado ali, ouvindo-o, disseram: está chamando Elias. Imediatamente, um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. Mas os outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, rendeu o espírito. Em Jesus, a solidariedade de Deus chega ao extremo, chega à cruz. Deus se faz solidário com os pecadores humilhados e crucificados do mundo. A cruz, de fato, é compreensível somente na lógica do dom e do abandono. Deixar o que se tem para doar o que se é. A morte de Jesus é resultado de sua coerência de vida, de sua personalidade livre e abusada. Com Jesus não teve meio termo e nem meia palavra. Investiu toda a sua vida pelo reino de Deus. E a cruz se tornou então inevitável. Um desfecho inexorável para alguém tão destemido, que enfrentou sem medo a política e a religião de seu tempo e por isso foi condenado à morte de cruz. Deus não quis a cruz para Jesus e tampouco Jesus a quis. Ele assume para si as dores desse mundo,
as nossas falhas e imperfeições. Todo o peso de nossos pecados é posto sobre seus ombros. Ele assume para si a missão do servo sofredor para nos libertar e nos resgatar em seu amor. Na cruz, Jesus passa pela noite escura, está só, abandonado, desprezado e desprezível. Não há ninguém para compartilhar sua dor, ninguém que sinta o pulsar de seu coração. Uma angústia tremenda invade corpo e até a alma, que chora lágrimas de sangue. Estando Jesus de pendurado na cruz, pronunciou 7 frases, as quais ficaram conhecidas como as 7 palavras da cruz. Jesus não fala aleatoriamente ou apenas por falar. Em cada expressão há um fundamento, em cada palavra um significado. Primeira palavra. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Evangelho de Lucas 23:34. Esta expressão só aparece no Evangelho de Lucas. Foi a primeira dita por Jesus na cruz. Depois que ele foi crucificado pelos soldados em um lugar chamado Caveira, que em latim significa Calvário, em hebraico Gólgota e em aramaico Gúlgota, junto a 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Lucas não somente menciona que os 2 malfeitores foram crucificados com Jesus, mas ele enriquece a descrição por intermédio da comunicação da primeira palavra de oração proferida por Jesus logo após ser pregado na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus pede ao Pai que perdoe os soldados que o açoitam, torturam-no e que acabam por crucificá-lo na cruz. Eles são ignorantes e não sabem o que fazem. Mas esse pedido de perdão não poderia também se aplicar aos seus discípulos e companheiros que o abandonaram? Não pode também servir para Pedro, que o negou por 3 vezes? E também a multidão inconstante que dias antes havia preparado sua entrada em Jerusalém, com ramos e com vestes espalhadas pelo chão, e que agora grita: crucifica-o. Até a sua hora final na terra, Jesus prega o perdão. Na cruz, confirma a todos que é possível, sim, viver a maior exigência da fé cristã, o amor. Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Assim como a primeira expressão, essa segunda expressão, de novo, só é encontrada no Evangelho de Lucas. E ele ainda enriquece a descrição por intermédio da comunicação da primeira palavra de oração proferida por Jesus logo após ser pregado na cruz.
Jesus mostra a sua divindade, abrindo o céu para um pecador arrependido. Não é apenas os líderes religiosos ou os soldados que insultam e zombam de Jesus, também um dos criminosos. O criminoso que está à sua direita explica que os dois estão recebendo o que é devido, porque realmente eles cometeram algum crime e, se estão na cruz, fizeram por merecer. Porém, Jesus não cometera nenhum crime para ser condenado com a morte de cruz. Depois, voltando-se para Jesus, o criminoso acrescenta: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. O relato de Lucas mostra que o malfeitor que estava sendo executado ao lado de Jesus falou em defesa dele e pediu que ele se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. A resposta de Jesus foi: deveras eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quanto à identificação do paraíso, a respeito do qual Jesus falou, não é um sinônimo do reino celestial de Cristo. Anteriormente, naquele dia, apresentara-se a entrada no reino celestial como perspectiva para os fiéis discípulos de Jesus. Mas a base de terem permanecido com ele em suas provações, algo que o malfeitor jamais fizera, sendo que sua morte na estaca ao lado de Jesus ocorrera puramente por causa de suas próprias ações criminosas. O malfeitor, obviamente, não havia nascido de novo da água e do Espírito, o que Jesus mostrou ser um pré-requisito para a entrada no reino dos céus. Terceira palavra. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Leitura do livro de João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. O Evangelho de João é o único a registrar a presença de discípulos junto à cruz. Estavam aos pés da cruz Maria, mãe de Jesus, Maria de Clopas, irmã da mãe de Jesus, e Maria Madalena. Porém, duas figuras se destacam: Maria, a mãe de Jesus, e o discípulo que Jesus amava. O quarto evangelho coloca Jesus e Maria por duas vezes, no início do seu ministério, quando ele estava nas bodas de Caná e realizou o seu primeiro sinal, transformando a água em vinho. Porém, o evangelho registra que esta não era a hora de Jesus. Por isso, Jesus diz a Maria: Mulher, o que tem entre nós? Minha hora ainda não chegou. E agora, no final de seu ministério, Maria está novamente junto com Jesus, aos pés da cruz. Mostra que o sinal do amor de Deus pela humanidade vai
ao extremo. Aí sim, agora é a hora de Jesus. Eis que a hora está chegando e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Assim, a mãe de Jesus está no início e na conclusão da obra de Jesus. Que tristeza deve ter preenchido o coração dessa mãe, por ver seu filho escarnecido, torturado e agora crucificado. Que dor não deve ter sentido esta mulher. Mais uma vez, uma espada de dor atravessa a alma de Maria. Ao lado de Maria, aparece uma misteriosa figura de um discípulo anônimo, a quem o Evangelho de João dá uma extraordinária importância. Seu anonimato se esconde por detrás de um cognome de o discípulo que Jesus amava ou o discípulo amado. De pé, ao lado da cruz, na hora de um grande sofrimento, Maria acolhe a todos como filhas e filhos e assume o papel de mãe da humanidade. A mesma humanidade que condenara seu filho à morte de cruz, lhe era agora entregue, por ele representada na figura do discípulo amado. Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao filho: Filho, eis aí a tua mãe. O Evangelho de João apresenta Maria não como uma senhora poderosa, mas como uma discípula, e talvez a primeira discípula de Jesus, aquela que acompanha o Mestre, que mora com ele e que o tem no coração. Manter-se junto à cruz expressa a atitude de estar em sintonia com Jesus, exercitando a fé no momento da crise e de sua passagem para o Pai. Maria, as mulheres e o discípulo amado são os que perseveraram neste momento crucial. Permanecem com Jesus e em Jesus. Por vontade de Jesus, Maria é adotada como mãe pela comunidade cristã de todos os tempos. O discípulo amado, que representa a comunidade, recebe-a como mãe. E Maria é investida nessa nova missão. Acolhe os membros da comunidade cristã como seus filhos. Quarta palavra, Mateus 27, versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Esta é a única expressão das 7 palavras que aparecem 2 vezes no Evangelho de Marcos e de Mateus. Por ter sido transmitida em outra linguagem, o aramaico, faz com que expresse o sentimento de abandono experimentado por Jesus em seu sacrifício e a necessidade de enfrentar a agonia sem qualquer valimento, nem mesmo o divino, a fim de cumprir seu desígnio e realizar sua obra de salvação. Ambos evangelhos dizem que era a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Após 3 horas de escuridão, Jesus clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Como
em outras ocasiões, a transcrição do texto em aramaico indica que esse grito tem a ver com o povo judeu, cuja salvação está em jogo. O clamor de Jesus faz suas as palavras do Salmo 22, mostrando ao mesmo tempo sua adesão incondicional e confiança em Deus, Deus meu, e seu estado de abandono. Porém, o grito de Jesus não altera o curso dos acontecimentos. Um grito ecoa o silêncio e invade o mundo. Este é o grande dia de Yahvé. Assim escreve Sofonias. O clamor de Yahvé é amargo. Nele até mesmo o herói grita. Um dia de ira, aquele dia de angústia e de tribulação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Segundo Joel, diante dele a terra se comove, os céus tremem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas perdem o brilho. Quinta palavra. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. João 19, 28. Chegando ao Gólgota, deram-lhe a Jesus vinho misturado com fel, que também pode ser traduzido como vinagre. Marcos diz: deram-lhe vinho misturado com mirra. No hebraico, a palavra fel também pode significar absinto ou vermute. O Talmude de Jerusalém relata que antes da crucificação se oferecia ao condenado uma bebida anestesiante que pessoas compadecidas, geralmente mulheres distintas, preparavam e mandavam dar a quem estava sendo crucificado. A quinta palavra de Jesus é a única expressão humana de seu sofrimento físico. Jesus está agora em estado de choque. As feridas infligidas por ele na flagelação, a coroa de espinhos e os pregos pregados nas mãos e nos pés sobre a cruz, especialmente depois de perder muito sangue na caminhada pela cidade de Jerusalém até Gólgota, fica patente a natureza humana de Jesus. Não era uma reclamação ou um pedido, mas uma afirmação clara de que ele era de carne e osso, tinha sede e tinha fome, como qualquer ser humano. Tenho sede, pode ser de bebida, assim como pode ser também eu quero, tenho vontade que tudo isso passe logo. Eu preciso que esse ódio encontre testemunho no amor. Sexta palavra. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Jesus declara que tudo o que devia fazer já foi feito. E é interpretado como um sinal de que a obra de salvação se tornará eficaz por intermédio de seu sacrifício em prol de todos. A sexta palavra é o reconhecimento de Jesus que
que seu sofrimento foi longo e sua tarefa está concluída. Jesus foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz, e deu o seu amor pela humanidade, redimindo-nos com sua morte. Quando Jesus morre, ele entrega o Espírito, ele permanece no controle até o fim, e é ele quem entrega o seu Espírito. Não se deve perder aqui o duplo sentido, pois também pode ser interpretado como a sua morte trouxe luz para o mundo. No Evangelho de João, Jesus fala da água e se refere também à água viva do Espírito Santo. Isso se torna mais evidente agora, quando diz: mas um dos soldados furou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Sétima palavra. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Lucas 23, 46. A sétima palavra de Jesus aparece no Evangelho de Lucas e é dirigida ao Pai um pouco antes de Jesus morrer. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus fiel. Lucas, ele pede repetidamente a inocência de Jesus, com Pilatos, por meio de Dimas, o criminoso, e imediatamente após a sua morte com o centurião. Agora, quando o centurião viu o que tinha ocorrido, ele louvou a Deus e disse: certamente este homem era justo. Um cordeiro inocente havia sido morto por nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados. Eles são justificados pela sua graça como dom, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como expiação por seu sangue, para ser recebido pela fé. Jesus cumpre a sua missão e, como diz o Evangelho de João, ele agora pode voltar. Eu vim do Pai, vim ao mundo, mais uma vez deixo o mundo e vou para o Pai. Deus morre, o Filho de Deus morre na cruz. É o fim, nada pode ser feito. Como é triste ver desfigurado o que o olho via como esplendor. O corpo de Jesus é levado e depositado num túmulo vazio. Foge à luz, visita a solidão. Só depara com os muros humanos, com o limite humano. Tudo está consumado. Jesus fez-se homem para fazer-nos filhos de Deus. Fez-se pobre para enriquecer-nos com sua pobreza. Fez-se fraco para fortalecer-nos com sua fraqueza. Fez-se pecado para tornar-se justiça de Deus. Fez-se maldito para tornar-nos benditos. Esvaziou-se de si mesmo para plenificar tudo. Morre por nossos pecados para dar-nos a vida. Jesus morreu porque alguns seres humanos são maus e não tolera a defesa do pobre, nem o desvelamento da hipocrisia, nem a denúncia da injustiça,
nem a ruptura das convenções e privilégios sociais e religiosos. Jesus morreu porque era bom e não compactuou, nem se cansou, mas se colocou ao lado dos oprimidos, ao lado daqueles que sofrem, sem retroceder diante das consequências, porque foi fiel à sua missão, dando-se sem reservas, sem guardar para si nem sequer o mais valioso, sua própria vida, sua ilusão de ver coroada a sua obra. A cruz é sinal de sofrimento, mas simultaneamente é sinal de fé, de confiança num Deus que age na nossa história e na nossa vida. A cruz vazia, colocada sobre o altar, é um grito silencioso da voz de Jesus anunciando: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus revela o significado da cruz em sua vida e morte, por sua entrega a Deus e por sua preocupação bondosa pelas pessoas. Jesus foi a cruz. Tomar a nossa cruz é seguir Jesus. Isso significa colocar-se de lado as nossas preocupações egoístas e nos entregarmos a seu amor e ao serviço da construção do reino de Deus. Façamos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em todo ir e vir, tu és o poder que tudo sustenta. Junto de ti está em segurança o que deixamos para trás. De ti vem a alegria acerca do que está à nossa frente. Nós viemos e vamos, tu vens e permaneces. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.